Tati e Elas com Tatiele Melo. Seja bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. É uma alegria ter você aqui mais uma semana. Nós desejamos que você seja edificado através do conteúdo que nós compartilhamos aqui. Temos a finalidade de te ajudar a crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, através de conversas descontraídas e conteúdos relevantes para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre aconselhamento bíblico, gente. Gente, eu particularmente adoro esse tema e nós escolhemos uma pessoa assim muito capacitada, muito querida por várias pessoas nessa área, que é o Dr. Aldo Tumolin. Seja bem-vindo, Dr. Aldo. Muito obrigado, é um prazer. Eu estou feliz de aprender com você esse tema, hein? Olha, que responsabilidade, hein? Dr. Aldo, começa definindo pra gente o que é aconselhamento bíblico. Eu gosto muito da definição do Edward Welch, tá? Ele fala que são conversas informais, mas com uma direção específica. Uhum. Ou seja, não são necessariamente conversas travadas num consultório, numa sala e tal, mas elas são intencionais. Então, de fato, eu me interesso em saber o que está acontecendo com você, tenho um interesse genuíno em querer te ajudar e, com a ajuda de Deus, isso vai acontecer. Uhum. Né? Então, o conselheiro bíblico, ele por si só, ele não consegue quase nada. A ideia é, através dessas conversas informais, pode ser até formal, numa sala mesmo, feita para isso, os problemas sejam levantados, o aconselhado tenha consciência de que esse problema que ele está vivenciando provavelmente é algum pecado, Uhum. que ele se arrependa disso e que ele vá a Cristo buscando arrependimento e o conserto do problema. Uhum. Então, o conselheiro bíblico, na verdade, ele é um encaminhador. Ele Sim. anda ao lado da pessoa e muitas vezes o conselheiro, ele também é ministrado a ele também, porque nós, conselheiros bíblicos, somos também pecadores. Sim. Né? Também precisamos de ajuda. Uhum. Então, ao ajudar alguém, geralmente somos ajudados ao mesmo tempo, né? Mas a definição mais simples que eu acho é essa aí. E como você chegou ao aconselhamento bíblico, se apaixonou por essa área, se dedica a ela? Como é que foi para você, Dr. Aldo? Eu participava de um ministério, sou da Igreja Presbiteriana Aliança, lá em Limeira. E mesmo que antes da Aliança, a gente era de uma outra igreja presbiteriana, essa igreja se envolveu naquele ministério Encontro de Casais com Cristo. Uhum. E eu me engajei nesse ministério. E eu e minha esposa percebemos que a gente lidava com vários casais. E eu achava aquilo ali meio superficial. Uhum. Eu não via que nós descêssemos a profundidade do uso da palavra, das escrituras. Eu acho que a gente precisava ser melhor instruído para isso. Uhum. E meu primeiro despertamento foi para fazer psicologia. Como eu sou médico, eu falei, acho que eu vou estudar psicologia e aí tem a ver com isso, né? Eu lia muito o Larry Crabb naquela época e tal, e ele era um conselheiro e era psicólogo, embora ele seja integracionista, que não é a escola que eu sigo, mas enfim. E aí, comentando com um amigo meu que morou lá em Filadélfia, falou, não, você vai fazer aconselhamento bíblico, não vai fazer psicologia nada, você vai fazer aconselhamento bíblico. Mas onde que eu vou ver isso? Falei, lá em Filadélfia, por exemplo, tem lá o CCIF, lá, que é uma instituição que o Jay Adams fundou e tal, né? Falei, como se fosse ali na esquina, né? Você tá louco, não tem como eu ir lá, né? Mas daí, conversando com a esposa, fomos planejando, gastamos um ano planejando e tal. E em 2010 a gente foi, eu e minha esposa. E ficamos um ano lá
consegui fazer a maior parte das matérias, disciplinas que eles disponibilizam lá. Hoje o curso do CCF praticamente ele é feito à distância, né? Mas naquele tempo era online, on-site lá dentro lá que é do lado do seminário de Westminster, né? Aliás, as aulas eram dentro do seminário, junto com os alunos normais lá do doutorado, do mestrado, né? E lá eu travei conhecimento com o David Paulison, o Eduardo Welch, o Michael Emmerich, esse pessoal, que e privilégio. outros professores, a Julie Lowe, que fala de aconselhamento infantil. Foi um privilégio. Mas foi um marco divisório da nossa vida, porque eu aprendi muita coisa, mudou a minha visão teológica bastante, coisas que eu era meio perdido, não conseguia compreender claramente. Eles têm uma visão reformada do aconselhamento bíblico e eu acho que isso foi bom. E aí, voltando aqui para o Brasil, voltei com essa ideia. Aliás, o próprio Ed Welch, no dia que ele se despediu de mim, né, ele falou, sua missão é formar outros. E aí eu falei, bom, como que eu vou fazer isso, né? E até bolei um curso de aconselhamento bíblico lá no começo, fiz na minha igreja com algumas pessoas, mas daí eu vi que eu tinha que ter um diploma válido aqui mesmo, aquele lá não servia muito. E aí eu fiz o mestrado no Andrew Jumper, né? Em 2015 entrei no mestrado, aí concluí. Aliás, hoje sou até professor convidado lá, né? Tem uma matéria que eu ministro lá. E aí foi indo, fazendo aconselhamento, estudando, lendo um monte de coisa. E aí entrei nessa seara aí. Que coisa maravilhosa. E, doutor Aldo, o que o aconselhamento bíblico ele proporciona para o cristão? Como ele auxilia o cristão? A minha visão é mostrar para o aconselhado como que ele acabou se distanciando do Senhor. Tá. Que caminho errado que ele tomou. Né? O que ele está lutando com a Bíblia. E aí nós temos que tomar um cuidado, porque nem sempre o aconselhado está indo num caminho diferente que seja por causa de pecado. Ele está sofrendo, isso é um entendimento claro, ele está sofrendo. Boa parte das vezes por problema pecaminoso. Mas às vezes ele está sofrendo não por um problema pecaminoso. Então nós não podemos ser como aqueles amigões do Jó lá, né? Sim. Supor que, você está com esse problema aí porque você está pecando. Não tinha nada, estava errado, né? Então, às vezes é um entendimento doutrinário errado, às vezes ele quer uma capacitação que ele não tem, enfim. Então, o conselheiro bíblico está disposto a ajudá-lo, mas quem vai resolver o problema da pessoa mesmo é o Senhor. Sim. Né? O conselheiro ele só aponta e ora para que Deus quebrante aquele coração, Sim. que a pessoa se engaje no maior conhecimento da palavra. E tudo é tratado no aconselhamento bíblico ou não? São algumas áreas apenas? Tudo pode ser falado no aconselhamento bíblico, não há limite. Desde o financeiro... Tudo, tudo. Inclusive pessoas com rótulos de transtornos mentais. Tá? É claro que existem situações clínicas que a pessoa tem que ser acompanhada por um profissional médico e pelo conselheiro. E o ideal seria que o conselheiro tivesse uma conversa com o médico para poder, com a anuência, obviamente, do aconselhado. Sim. Eu queria falar com o seu médico sobre esse problema que está sendo tratado, preciso saber mais detalhes para melhor abordagem. E é claro que o aconselhado, tendo interesse, óbvio, ele vai comentar com o médico dele, você não conversa, por favor, com o meu conselheiro, né? Em casos especiais. Por exemplo, vamos supor que o paciente tenha uma doença grave que vai ser letal para ele. E justamente isso que está abatendo ele, trazendo ansiedade, Sim. e está vendo que vai vir a óbito, e está sofrendo fisicamente e espiritualmente. Bom,
talvez eu precise obter... No meu caso, como eu sou médico, eu até conheço isso, mas a maioria dos conselheiros não é médico. Então, eles precisam saber nuances dessas moléstias para poder dirigir melhor as sessões de aconselhamento, as conversas. Né? Ô, doutor Aldo, e o que precisa para ser um conselheiro bíblico? Qualquer pessoa pode ser? Se nós formos levar mesmo certinho, todos crentes são conselheiros bíblicos. Deveriam ser. Porque lá em Colossenses, no capítulo 2, do verso 16, vai falar, aconselhai-vos mutuamente. Em Timóteo está escrito também que toda palavra é inspirada por Deus para repreensão, para o ensino, para a correção e tal. Então, em Romanos 15 fala também, aconselhai-vos e admoestai-vos mutuamente. E em vários lugares tem isso. Ou seja, isso é uma tarefa para todo crente. Tanto é que na nossa igreja tem uma classe de aconselhamento. A classe de aconselhamento, ela visa preparar os irmãos para o aconselhamento. Né? Levantar várias questões diversas, de sexualidade, de infertilidade, de abortamento, de doenças mentais, questões relacionais, de casamento, etc. Não é uma classe para ficar aconselhando os membros da igreja. Sim. Tem alguns lá que entendem errado, né? Ele vai lá achando que ele vai participar de uma sessão de aconselhamento. Né? Não, ele vai ser treinado. Preparado, né? Preparado, exato, habilitado. Né? Então, a gente costuma dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é espada, né? Que penetra. Então, se você não manejar bem a espada, você vai fazer coisa errada, né? Sim. Então, nós temos que, além de conhecer muito bem a palavra, né, conhecermos algumas técnicas e algumas ferramentas para abordar melhor certas questões. Né? Coisas que a gente deve evitar fazer. Né? Sim. Mas é isso. Doutor Aldo, e qual que é a diferença de uma sessão de terapia ou de terapia para o aconselhamento bíblico? Muito boa essa pergunta. Na verdade, tecnicamente falando, elas são a mesma coisa. São proposições e devolutivas. O problema é o conteúdo. A verdade para nós está na palavra de Deus. Por quê? Porque todos os homens nasceram pecadores. Portanto, todas as ciências humanistas centradas no conhecimento humano, cuja finalidade é exaltar o eu, não vão levar a lugar bom. Não vão levar a lugar bom. Então, as propostas terapêuticas não bíblicas, elas vão caminhar, vão permanecer no caminho errado. Por quê? Porque o intuito delas é reforçar o eu. É fazer você ser feliz. Sim. O homem no Esse é o centro. intuito, ser feliz. No aconselhamento bíblico, não. A Bíblia não fala em lugar nenhum para a gente ser feliz. Ela fala para a gente ser contente. Então, Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É esse o caminho. Então, eu estou passando por uns problemas lá financeiros. Bom, eu que peço ajuda para alguém que entende mais de finanças. Sim. Ah, mas isso vai implicar eu gastar menos dinheiro. Sim. Ah, mas não era o que eu queria. Bom, o que você ganha, você tem que saber lidar com isso. Né? É a parábola dos talentos lá. Sim. Então, você vai ter que aprender a lidar com o que você ganha. Né? Até tem um pastor, amigo meu, ele fala uma coisa muito sábia com relação a dinheiro. Ele fala assim, ó, de 100 que você ganhou, 10 é dízimo. Guarde 10. Sobra 80 para você gastar. Bastante ainda. É um monte. É verdade. Só que as pessoas hoje gastam 12. Né? E porque jogam pro cartão. Aí ele tem um outro cartão para pagar aquele primeiro cartão. Pronto. Exato. Então,
nós temos que aprender a lidar com o dinheiro, com o tempo, com os filhos, com o esposo, com a mulher, com o colega de trabalho, com o trânsito, com as coisas da vida. E aí, muitas pessoas não têm habilidade para lidar com todas essas coisas. Sim. Né? E a nossa finalidade é que em cada uma dessas coisas eu vou glorificar a Deus. Eu não vou glorificar o eu, o ego. Aham. Que é o contrário dessas terapias. Sim. Então não é para eu me sentir bem e me sentir melhor, mas eu me sentir que eu estou fazendo o meu papel. E qual que é o meu papel? Glorificar a Deus. Esse é o meu papel. Sim. E ser testemunha. Sim. Boa testemunha, né? Em que momento, doutoral, da igreja se perdeu? Porque hoje a gente percebe que às vezes até mesmo os pastores ou outras pessoas, elas recorrem primeiro à psicologia, indicam a psicologia. Em que momento a gente abandonou o aconselhamento bíblico? Ou que momento que isso se perdeu na igreja, né? Tem igreja que nem tem conselheiro bíblico, né? Tem mesmo. Isso que você está falando, você tem toda a razão. A rigor, o desvio ocorreu no século XIX, na segunda metade do século XIX. O que aconteceu naquele tempo? A ciência começou a ganhar corpo, como ciência mesmo. E aí, toda essa gama de distúrbios e problemas interpessoais e problemas emocionais, sentimentais, passou a ser encarado como um transtorno físico do cérebro. Essa conversa de alma passou a ficar escanteada. Por sua vez, os pastores começaram, que eram os chamados cura-d'almas, que cuidavam das pessoas desde a Idade Média lá, foram rechaçados, mas eles não se rebelaram. Eles estavam preocupados com questões teológicas, porque estava nascendo doutrinas danosas à igreja, as doutrinas clássicas. O liberalismo teológico estava entrando. Eles ficaram preocupados com o liberalismo e muitos deles começaram a falar assim, acho que esse problema é mesmo do psiquiatra, do psicólogo, é verdade. Então, na virada do século XX, quando Freud propõe as teses dele e os seus seguidores, evidentemente, e os laboratórios de psicologia começaram a ser crescentes por causa do behaviorismo e outras correntes, o humanismo foi crescendo, o que foi acontecendo? Os pastores foram se distanciando. Outra coisa marcante que aconteceu nas duas guerras, os indivíduos voltavam da guerra com aquela síndrome, psicose pós-traumática. Aí eles iam procurar os pastores. E o pastor não tinha o que falar para ele. Porque o sujeito tinha visto aquelas bombas, bala passando perto da cabeça dele, tinha visto aquelas pessoas esfaceladas, voltavam totalmente traumatizados. E os pastores não tinham palavra para falar para eles. Achavam que a Bíblia não tinha palavra para essa situação. Então, os pastores falavam assim, isso foi lá nas duas guerras, né? Quer dizer, vamos falar ali pelos anos 40, 50. Você precisa procurar um psiquiatra. Porque eu não sei encarar isso. A Bíblia não tem resposta para isso. E na década de 50, 60, aí sim, aí houve uma grande guinada. A indústria farmacêutica foi, através de pesquisas, que nós podemos dizer talvez que tenham sido tendenciosas, introduziu a chamada biopsiquiatria, ou seja, aquilo que o Freud falava dos transtornos causados pelo ambiente, pelos anseios, a psicologia dinâmica se transformou na psicologia biológica. Ou seja, você tem um defeito no seu cérebro. E esse defeito é biológico, então você tem que tomar um remédio. Antes era conversa e tal. Agora é um comprimido que vai resolver sua vida. E aí ela veio ganhando corpo, escalou. Aí virou uma febre. Então eu tenho problema, significa que eu tenho que tomar um comprimido. E tem comprimido para tudo. Para tudo. Bom, mas Deus é bom. Então no meio dos anos 60, um pastorzinho, que a turma costuma brincar com ele,
o Jay Jay Adams, lá em Filadélfia, lá nesse seminário aí que eu fui estudar. Ele era professor do cuidado pastoral. Ele começou a ver que essas pessoas com esses diagnósticos psiquiátricos, o problema delas era ansiedade, depressão, é pecado. E ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico. E aí o chefe do hospital, que não é crente, falou para ele assim, você tem toda... não tem esse negócio de doente mental aqui. E o cara não era crente. Não. Eu falei assim, você tem que... vocês, pastores, venderam por um prato de lentilhas o direito de primogenitura que vocês tinham. Esse aqui é o problema de cuidado pastoral. Na verdade, o próprio Freud falava isso lá no passado, né? Que o terapeuta, ele é um pastor. Né? E aí o Jay Adams vira a mesa, propõe a ideia do aconselhamento bíblico, que no começo ele chamou de noutético, né? Que é confrontativo, porque vai confrontar o indivíduo com as escrituras. Isso foi nos anos 70. Isso causou um rebuliço, porque é claro que os psiquiatras, psicólogos, se rebelaram contra essa ideia. Uhum. A indústria farmacêutica, né? E tentaram abafar isso. Mas ninguém consegue conter o Senhor, né? E esse movimento foi ganhando força. Uhum. E vem num crescente. Então aí, esses nomes que eu citei, que foram meus professores, inclusive, formaram a primeira e a segunda geração já de conselheiros bíblicos. Na segunda geração ficou patente o seguinte, uma coisa que o Jay Adams não tinha, que é, embora seja problema de pecado, problema espiritual, essa pessoa está sofrendo. Tá. Então nós vamos ter que primeiro cuidar desse sofrimento dela e depois nós vamos confrontá-la com as escrituras, né? E confrontar em amor. Então, tem até um livro do David Powlison que se chama Falando a Verdade em Amor, que demonstra isso bem claramente, usando as escrituras para falar ao coração da pessoa. Né? As escrituras é que vão falar. Né? Você só vai ser o porta-voz. Então, essa é a história do aconselhamento bíblico. Mas ele se perdeu lá atrás, no século XIX, com a entrada do conhecimento científico. O senhor falou que houve uma mudança, né? Que antes era confrontação, né? Confrontava biblicamente. E agora primeiro trata o sofrimento, entende? Acolhe ali a pessoa e depois confronta. Como é isso? Vamos supor que você está cheio de conceitos psicológicos que sempre deram para você, leu nas literaturas, super interessante, revista Veja, não sei lá onde mais lá, que está impregnado com essa literatura psicologizada. E você mesmo pensa em termos de autoajuda, que você tem deficiências não supridas, você está numa família disfuncional, essa linguagem toda. Sim. Né? Você vem assim. Que é tudo causado pelos seus pais, da criação. E você você precisa ter autoestima alta. Autoestima lá em cima. Né? Você precisa amar mais você e tal. Que é essa linguagem usada. E você crê nisso. Só que você está vendo que isso não está resolvendo sua vida. Aí você vem conversar comigo. Aí eu de cara falo, ô Tati, isso tudo é bobagem. Esqueça isso daí. Isso, jogue tudo no lixo. O que vai acontecer? Você vai sair daqui mais irritada ainda do que você chegou. Vai subir um muro, né? Não quero nem ouvir. Não quero saber mais. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que entrar no seu mundo. Sim. Como que essas crenças são trabalhadas em você? E por que você aceitou tão prontamente essas crenças? E onde é que você se decepcionou com elas? Entendi. Aí no passo seguinte, após trabalharmos essa questão, como é que você ficou agora? Não, agora já estou vendo que não é bem isso. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplinho só. Pensa no termo autoajuda. Que é um termo meio chulo. Porque se eu mesmo vou me ajudar, eu não preciso de ajuda. Autoajuda. Né?
Então você precisa de ajuda. Ajuda pressupõe que alguém veio ajudá-la. Sim. Né? Então, é meio contraditório. Mas enfim, nós vamos trabalhando isso. E outra coisa que nós vamos trabalhar é fortalecer a escritura para você. Para que você comece a entender que aquilo é a palavra do Senhor, que é autoritativo sobre a sua vida, Sim. que aquilo não erra. E eu já tô vendo uma coisa maravilhosa aí, né? Porque você, à medida que você vai ensinando a pessoa a palavra, ela vai depois conseguir caminhar sozinha, né? E na terapia, você fica meio que dependente, né? A pessoa sempre fala, eu preciso falar com o meu terapeuta. Ou aí passa um outro problema, volta para a terapia. E o conselheiro bíblico, ele vai dando ferramentas para a pessoa aprender a responder os dilemas na Bíblia, é isso? Exatamente. Tá. E aí você falou uma coisa que eu fiquei super curiosa. Então a gente não precisa amar mais a gente? Pessoas falam que se a gente se amar mais, isso vai solucionar nossa baixa autoestima. Nós vamos nos amar mais do que nós já nos amamos? Essa é a pergunta. A gente se ama tanto, tanto, que o mandamento é o seguinte: ame o teu próximo como a ti mesmo, porque a gente já se ama. Cuida dos outros do jeito que você se cuida. Mas é que muito tempo a gente ouviu assim, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa se amar primeiro para depois conseguir amar o outro, né? Essa é uma armadilha que eles fizeram. Já ouviu isso, né? Já é. Então, você já se ama, porque você cuida de você. Você não se maltrata. Você só faz coisa que é bom para você. Né? E cuida ainda com o maior carinho. Dá banhinho, comidinha na boca, põe para dormir, né? Se tá com uma dor, corre. Se é o outro, a gente espera, né? Você não vai ficar sofrendo lá, né? E qualquer sofrência lá que você tem, você quer que seja solucionado. Então, nós nos amamos loucamente. Somos apaixonados por nós mesmos. Achamos que somos o máximo, né? Tem até um pastor famoso aí, que ele fala que diariamente a gente canta aquele hino grandioso és tu na frente do espelho, né? E é exatamente o que acontece. Então, se você amar o seu próximo, pelo menos dessa forma, já está ótimo. Né? O ideal é que ame mais ainda, né? Mas a gente se ama, isso é uma constatação. E todas as terapias não bíblicas, as humanistas, seja elas quais forem, tá? Você pode... Eu achava que tinha umas 200 terapias, inclusive o Polisso fala das psicologias, né? Mas esse fim de semana, eu conversando com um amigo meu formado em neuropsicologia, ele falou assim, na verdade são umas 350, né? Eu falei, nossa, uma coisa que tem 350 explicações é porque nenhuma delas serve. Porque senão não teria tanta explicação. E uma combate a outra. Isso. Né? É claro que tem algumas delas que tem boas ferramentas. O conteúdo não é a verdade, mas a técnica, por exemplo, TCC, terapia cognitivo-comportamental. De uma certa forma, nós fazemos um pouquinho disso no aconselhamento bíblico. Só que, ao invés de usar a cognição, nós usamos a crença, a fé e as escrituras. Sim. A logoterapia do Viktor Frankl lá. Minha vida precisa ter uma motivação. Sim. Então, qual é a sua motivação? Glorificar a Deus. Sim. Essa é a motivação. Sim. Então, você vai sair da cama para ir para o serviço. E o que é o serviço? É o lugar onde eu ganho dinheiro? Não. O serviço é o lugar onde você serve. Serve ao próximo. Seja aos colegas de trabalho, seja aos clientes. É isso que você vai fazer. Você vai usar a sua inteligência, seu corpo, para servir a alguém. Em consequência, você vai ganhar um dinheiro lá. Então, essa é a visão bíblica da vida. Não a visão humanista. Né? Então, eu posso usar esse conceito de motivação. Né? Aliás, eu posso usar também esse conceito com sentido contrário. Quando a pessoa está sofrendo, lutando com a vida e tal, perguntar para ela, o que o motiva?
Quais são suas motivações? Né? E geralmente as nossas motivações são os ídolos do nosso coração. Sim. E o que são os ídolos do nosso coração, doutor Aldo? São coisas que nós mesmos construímos. São coisas que eu presto adoração. Por exemplo, eu faço bastante palestra. Eu posso transformar a minha intelectualidade num ídolo. Eu presto culto a isso. Acho que isso é o que governa a minha vida. A minha vida é construída em torno disso. Sim. Eu presto atenção nisso. Né? Ou outra pessoa acha que é ter poder. Ele até vai à igreja, participa dos cultos, etc. Mas ele quer mandar. Quer mandar, ele gosta de mandar. Sim. Né? Um bem famoso e fácil de identificar é o dinheiro. Né? Esse é um ídolo bem comum. Outros acham que é o sexo, a beleza física, andar saradão. Filhos pode ser também. Filhos. E muitas vezes os filhos são até... Esse é um excelente exemplo. A gente quer o melhor para os filhos. Quer que ele seja o primeiro aluno da escola. Por que você está querendo isso? Para que você seja vista como uma mãe boa mãe, boa. Né? Ou você está preocupado com a criança? Não, as duas coisas. Ah, tá. Você vai... Isso é uma idolatria. Sim. Né? Então, muitas vezes, por motivos bons, o motivo até é bom, mas eu começo a idolatrar aquilo lá. Sim. Por exemplo, tem uma instituição de caridade que cuida de gente pobre na rua e tal. Aquilo pode virar um ídolo. Sim. Enfim, tudo que passa a ocupar o lugar de Deus. Né? Tá. Tudo que passa. E o Calvino, ele falava que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sim. E, infelizmente, é essa a verdade. E é legal porque o aconselhamento bíblico vai mostrar isso pra gente, né? Vai caminhar nessa linha que a linha terapêutica não vai mostrar isso pra gente porque não existe pecado ali, né? Não existe pecado e o ídolo da linha terapêutica, quem é? Não tem ídolo. Não existe essa figura. Porque Deus não está presente nas terapias. Né? Sim. O Deus é você, é o eu. Ô, doutor Aldo, você falou da Segunda Guerra, né, da Primeira e Segunda Guerra, que os pastores começaram a se acharem incapazes, né, para cuidar daquelas pessoas que estavam voltando, dos questionamentos. Hoje, a gente não está fazendo o mesmo com relação a TDAH, autismo, ou não? Isso realmente, o aconselhamento bíblico não consegue tratar? Sim, nós estamos fazendo isso. A psiquiatria, ela está a serviço da indústria farmacêutica. Então, há um diagnóstico para tudo. Se você toma muito café, tem um diagnóstico. Se você parou de tomar café, tem um diagnóstico também. Né? Tudo tem diagnóstico. Sim. Só que, isso são doenças? Que lugar que está doente? Quais células foram afetadas? Né? Sim. A criança não tem interesse por matemática nem português. Porque lá na sala de aula ela fica subindo em cima da carteira. Mas ela tem interesse por videogame. Ela tem interesse por brincar, por ver desenho animado, por, sei lá, por outra coisa qualquer. Bom, então ela tem um problema de interesse. Eu tenho esse problema de interesse. Se você falar para mim assim, ó, eu quero que você prepare um estudo sobre tal coisa. E eu tenho um churrasco para ir. Onde que eu prefiro ir? No churrasco. Daí eu falo, eu sou um procrastinador, eu tenho lá um trabalho para fazer, eu estou empurrando ele com a barriga, estou empurrando. Não é que você é procrastinador, você quer fazer o que lhe dá prazer. Aquilo que é chato, que é cansativo, enfadonho, não me atrai. E assim os diagnósticos foram... Eu tinha edição lá, a 5ª edição do DSM, que foi feita em 2013. O DSM é a bíblia da psiquiatria lá, né, da Sociedade Americana de Psiquiatria, que produz.
Então tem a edição lá, quinta edição, que foi 2013. Agora, esse ano passado, saiu a edição quinta, TR, que é o texto revisado. Eu comprei. Tem 105 páginas a mais. Uau! De um Como? ano para o outro? Como que ele cresceu de 2013 para agora? 10 anos, né? Mesmo assim. 105. Puxa, foi só para revisar o texto já Pois aumentou tudo isso. Por quê? Porque incluiu um monte de diagnóstico. Então tudo vira diagnóstico. E até aí, vai lá. Só que esses diagnósticos implicam num comprimido. Porque é a solução. Claro que tem. Você falar, não, mas nem todo mundo dá comprimido. Tem as terapias. Sim, tem as terapias, mas elas são humanistas. Elas não bíblicas. E terapia humanista é o que você falou no começo. Ela é uma coisa meio infindável. Sim. Não tem um momento que acabou, que redimiu. Então, o aconselhamento bíblico, ele não é para ser terapêutico, mas é para ele ser redentor, redentivo. Sim. Então, eu tenho que entender que eu tenho um Deus, eu sou filho desse Deus, ele me adotou em Cristo, e ele não quer que eu sofra. Agora, ele quer certas coisas de mim. E eu tenho que fazê-las com prazer, com alegria, com contentamento. Sim. Né? E nossa, doutor Aldo, você falando isso, eu fiquei pensando, imagina uma mãe corrigindo através do aconselhamento bíblico, né? Pois é. Sentando com as crianças desde cedo, porque o que gira hoje é isso que você falou. A primeira pergunta que as pessoas fazem é, se você vai pedir um conselho para mudar de trabalho, você está feliz, né? Você vai separar, você está feliz, né? Então a gente precisa sair disso, né? Porque Paulo fala que a nossa alegria é uma pessoa, né? Que é Cristo, né? Exatamente. E doutor Aldo, qual o futuro do aconselhamento bíblico aqui no Brasil? Porque, assim, graças a Deus, eu vejo que tem crescido, algumas pessoas conhecem, mas para outras pessoas isso ainda é muito desconhecido, né? Olha, Tati, eu tenho visto um crescimento. Por exemplo, eu tenho andado bastante no Nordeste. Esse ano eu fui, acho que em 6 cidades lá. Capitais e do interior. Chega lá e me deparo com um grupo de conselheiros bíblicos, numa igreja lá numa cidadezinha. Ou, numa cidadezinha não, mas uma cidade nordestina. Quer dizer, você fala assim, puxa vida. E é uma estrutura super bem montada. Não é um negócio amador, assim, feito de qualquer jeito. Pessoal treinado, preparado, lendo uma literatura. Você fala assim, puxa, altíssimo padrão, altíssimo. Então eu conheci pessoas em Teresina, em Fortaleza, em João Pessoa, Mossoró, esses lugares. Eu fiquei abismado de ver o grau dessas pessoas. Muitas delas vindo fazer mestrado aqui em São Paulo ou aspirando a ir fazer um curso fora, no aconselhamento. Então, isso me animou muito, muito. Normalmente eu vou aos congressos da Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, a ABCB, ministrar lá. Cada ano eu vejo mais gente lá, frequentando. Há 15 anos atrás, nem sabia-se que existia a ABCB. Né? Eu mesmo, quando fui para os Estados Unidos, nem tinha noção dessas coisas. Né? Então, hoje nós já temos vários cursos de aconselhamento bíblico num monte de instituições. Claro que tem alguns cursos que são mais simplificados, outros mais complexos. Com várias tendências, vamos dizer assim, de estilo, né? Mas você vê também um maior preparo das pessoas, elas estão mais preparadas. Outra coisa, quando eu fui em 2010 estudar lá nos Estados Unidos, tinha pouquíssimos livros em português de aconselhamento, pouquíssima literatura. Hoje existe um monte. Sim. Tem editoras que praticamente se dedicam só a isso. Sim. Né? Então, tem uma gama de obras aí. Tem livro, monte mesmo, para você aprofundar nisso. Né? Sim.
E mesmo os pastores que estão envolvidos nesses processos todos, você vê no próprio sermão se transformando em temas de aconselhamento bíblico, principalmente na aplicação dos sermões. A gente tem visto isso. Então, eu acho que o futuro do aconselhamento bíblico ele é bastante promissor. Tá? Acho que nós estamos crescendo nisso. Ai, que coisa maravilhosa. E, doutor Aldo, pensando na igreja, qual a vantagem das igrejas formarem? Delas, assim como a gente tem vários ministérios da igreja, ou qual a importância da igreja ter um ministério de aconselhamento bíblico local? Então, tem um livro do Edward Welch lá, que se chama Lado a Lado. Ele tem outros livros nessa linha, aconselhando uns aos outros, tem vários temas. Mas o Lado a Lado ele é o que ele deu o pontapé inicial. Onde ele coloca exatamente os membros da igreja lado a lado uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. E não só fortalecendo, mas fazendo as pessoas prestarem conta da sua vida. Não por fofoca, mas por um anseio genuíno de terem vidas santas, puras e retas. Esse prestar contas. Sim. E a ideia desse ministério lado a lado é exatamente essa, que todos os membros da igreja sintam-se capacitados a escorar o outro. Sim. Né? Para que nós possamos ser sustentáculo uns dos outros. Sim. Porque é difícil levar a vida sozinho. Né? Sim. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que nos admoestarmos uns aos outros. Olha, esse caminho que você está tomando aí não é bom. E outra coisa que a gente perde muito de vista, a ideia de corpo. A Bíblia fala, compara ao organismo humano. Se tem um dedinho lá doendo, o corpo inteiro fica sofrendo. Então, tem um irmão lá pecando, cabe à igreja, em amor, discipliná-lo, orientá-lo, dar as diretrizes e cobrá-lo para que ele mude de padrão. Sim. Porque a igreja tem que ser santa. Ela não é a noiva lá do cordeiro. Então não pode ser o que a gente quer. Sim. Então eu acho que essa restauração de Cristo à igreja e a igreja a Cristo é o mote do negócio. Trazendo Cristo para a igreja e a igreja para Cristo. É para isso que a igreja existe. Sim. Há muitas pessoas que dizem que o Jay Adams escreveu, né, antes do movimento da neurociência, da ciência conseguir realmente escanear o cérebro, ver toda essa coisa, e por isso eles falam que é uma coisa ultrapassada, né? Eu sinto também que às vezes a gente se coloca como ultrapassados diante da ciência, né, doutor Aldo? Como você nos instrui com relação a isso? Essa pergunta é muito boa, muito boa. Por quê? A ciência tem demonstrado há, 15 anos talvez, um fenômeno que se chama neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro se amolda a determinados padrões que você vai incutindo. Então, por exemplo, se eu uso substância química para me entorpecer, ou pornografia, ou ideias tolas fixadas, pensamentos absurdos, enfim, o cérebro se amolda. E se amolda também a fenômenos orgânicos, como perda da função de um membro. Outras áreas cerebrais passam a executar determinadas funções. Então eu acredito que o que veio primeiro? A pessoa está com um problema. Será que e aí faz um PET scan lá, cerebral, e vê alguma alteração de imageamento lá. Será que o cérebro dela se modificou e ela passou a ter esse comportamento? Ou
ela começou a ter esse comportamento porque o coração dela ditou esse comportamento e isso foi trazendo mudança ao cérebro dela. E aí eu vou fazer o exame e detecto a mudança. Quem começou primeiro? Acho que nós não temos essa resposta ainda. Então, tem algumas coisas que modificam lá a dinâmica cerebral. Então, foram as coisas que eu faço que levaram a isso? Ou isso me levou a fazer o que eu faço? Então essa é uma linha de pesquisa que nós não podemos ser ignorantes e não pensar nisso. Tá? Pensarmos que não, tudo é fruto das doenças, etc. E você falou aí de neurociência. A neurociência tem comprovado justamente isso, que essa habituação em pensar determinada linha de pensamentos se traduz em mudança permanente no meu cérebro. Tá? Outra coisa que as pessoas têm perdido muito, esses pensamentos desorganizados, etc., aliado a problemas graves de sono, certamente vão trazer consequências para a vida toda. O sono, ele é fundamental para o nosso cérebro. Sim. E hoje é uma das coisas que a gente mais vê as pessoas terem problemas. Sim. Eu vejo também que a gente perdeu as disciplinas espirituais, né? Sim. Contemplação, meditação, tempo de oração. Foi embora. Né? E essa agitação, tempo todo conectado, tempo todo respondendo, tempo todo vendo, é óbvio que a gente vai ter um comportamento diferente, né? Então, eu acho que a gente foi abandonando aquilo que gera saúde na gente também, né, doutor Aldo? Exatamente. Tem um livro que não é livro de teologia, mas é um livro de literatura comum que se chama sobre hábitos. Acho que é o poder do hábito, alguma coisa assim. Onde ele demonstra em vários capítulos lá como as indústrias, o comércio, etc., tentem criar hábitos na população. Ele até cita lá o exemplo do Martin Luther King e outros eventos. Bom, e que hábitos em coisas boas que geram crescimento nas pessoas são chamadas de virtudes. E hábitos para coisas ruins, prejudiciais, danosas, se chamam vícios. Então o que é um vício? É um hábito ruim. Sim. Isso que você falou aí são hábitos bons, saudáveis, que nos aproximam do Senhor, aprimoram a nossa vida, a nossa mente. Isso são virtudes. E a gente tem que cultivá-las. Tem que se tornar um hábito fazer isso. Do mesmo jeito que eu escovo o dente todo dia, tomo banho todo dia, almoço e janto todo dia, né? Que é uma série de hábitos. Por que isso não vira um hábito? Sim. Né? Agora, ir à academia é um hábito. Tudo bem, é bom, não tenho nada contra a academia. Mas por que as pessoas vão na academia e não leem a escritura na mesma proporção? Ou oração também, né? Ou o tempo gasto com oração. Então, isso leva a gente ao erro, porque vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você não ora, não lê a escritura e não medita nela, que é o poder de Deus, pensar nisso, você vai errar. Minha cabeça fica dando voltas com você falando assim. Eu vou longe, viu, doutor Aldo? Porque assim, a gente vai à academia porque todo mundo tem... e a ciência tem dito que gera saúde, ou seja, eu tenho controle disso, né? Então eu quero controlar a minha saúde, minha longevidade, né? Sim. E a palavra de Deus, ela faz exatamente o contrário, né? Ela me tira do controle, né? Engraçado isso, né? A gente fica pensando. Mas do vício, me lembrou uma pergunta que eu ia fazer. Você disse que a gente se ama muito e por isso a gente faz coisas boas pra gente. A gente se cuida mais. E uma das linhas que as pessoas têm de tratar, as pessoas que têm vício, hábitos escravizadores, é exatamente dizer que elas se amam. Porque o hábitos escravizadores, droga, Isso. bebida alcoólica, são coisas ruins para a saúde. Como, doutor Aldo, a gente traz aí, então, essa questão do... A gente desmistifica que ele deve se amar mais. Porque são hábitos ruins, né? E o senhor falou que a gente já faz tudo para nos preservar.
Então, porque isso aí dá prazer. É a questão de prazer. Né? Nós temos uma área lá no cérebro, lá no meio, lá, o giro do símbolo, lá no mesencéfalo, lá, há uma área que a dopamina é o neurotransmissor lá, que é onde nós sentimos prazer. Seja prazer por causa de uma comida, por causa de um vinho, por ver uma paisagem deslumbrante, enfim. O estímulo repetitivo nessa área aí é que vai criando esse vício aí, naquilo ali, né? Porque dá prazer. E aí fica muito difícil quebrar esse vício. Tá. É muito difícil. Porque ele se fixou lá de uma tal forma, é como uma droga mesmo. É onde elas agem. Tá? Então, só que essas coisas levam à morte. Levam à destruição. Então, como é que eu vou quebrar esse vício? É difícil. É difícil. Então, eu vou ter que... Hoje, por exemplo, eles descobriram o seguinte, o Instagram ele foi construído para esse tipo de coisa. Você tem um gatilho, a elaboração da atividade e a meta. O prazer está um pouquinho antes de atingir a meta. Então, medida de atividade cerebral, etc. e tal, mostrou isso. Que é um pouco antes dele. Aí eles começaram a ver que eu posso mudar um pouco isso. Eu posso fazer o sujeito ter prazer quando ele já começa a elaborar o que vai acontecer. Então eu vou fazer tal coisa e aí vai ter aquele negócio lá e no final eu vou atingir a meta. Então, por exemplo, quando eu estou vendo no Instagram, o frame lá, o quadrinho lá que eu estou vendo, ele me dá prazer. Mas eu tenho mais prazer quando eu puxo a tela e vai vir algo que eu ainda não sei o que é. Então as pessoas ficam virando aquele negócio infinitamente. E quando elas param em algum quadrinho, o cara lá do frame fala assim, ele gosta disso. Então vamos pôr mais imagens disso. E aí eu fico viciado nisso. Só que o Salmo 1 fala, o meu prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, o que você prefere? Ficar vendo o Instagram ou meditar na lei do Senhor? Ver o Instagram. Mas ninguém fala isso, todo mundo fala, não, meditar na lei do Senhor. É? Tá bom, vamos ver quantas horas você vê Instagram e quantas horas você medita na lei do Senhor. Entendi o que você disse da pessoa se amar primeiro, porque ela tá buscando algo que dá tanto prazer nela, que o que importa é ela, né? Então não é falta de amor, é o contrário, né? Eu tô buscando ali o que me dá prazer. Entendi. E às vezes, você fala, mas tem gente que tem prazer na dor. Isso, tem gente que tem prazer na dor. E ela vai fazer um negócio. Por exemplo, o exercício super intenso. O que acontece quando o indivíduo... Essas corridas longas pra caramba, ou fazer lá um monte de determinado exercício. Chega uma hora que a fibra muscular está exausta e dolorida já, o corpo começa a produzir uma substância que chama endorfina, que tem um efeito parecido com a morfina. E isso dá uma certa de uma viagem. Isso dá muito prazer. Você fala, o cara faz então exercício para ter dor e liberação de endorfina? Sim, que é o que ele curte. Gente, que fascinante a gente pensar sobre isso, né? Ô, doutor Aldo, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei, que eu não comentei, que você acha importante a gente falar sobre o aconselhamento bíblico para quem está em casa? Bom, eu acho assim, o problema do aconselhamento bíblico que eu acho às vezes, nós estamos lidando com um irmãozinho lá da igreja, ou alguém crente, e esquecemos que pode ser que esse irmãozinho tenha uma doença física. Então aí seria bom ou que ele vá visitar um clínico para fazer uma avaliação médica e tal, ou você, conselheiro,
tá meio desconfiado, conversar com o irmão médico da igreja que você confia. Tô aconselhando uma irmã, um irmão, e ele tá tendo esse comportamento, ele fala uns negócios assim, assim, assim. Será que ele pode ter Por exemplo, a pessoa está queixando que ela anda muito lenta, fadigada, ela está ficando meio folgada, e não tem mais ânimo e tal. Ele pode ter uma anemia? Pode. Pode ter um hipotireoidismo? Pode. Pode ter outras doenças, carências nutricionais e outros mais... Pode. Uhum. E aí nós estamos achando que ele está com pecado. Não. Ele está com problema físico. Uhum. Então, seria bom os irmãos recorrerem aos médicos, os irmãos médicos, para sondar. Ou falar para o aconselhado, eu vou ficar com você, vou andar junto com você, tá? Mas isso que você tem contado para mim me deixa assustado. Você tem ido ao médico? Você tem visto isso aí? Tal, né? Então, fazer esse alerta. É claro, boa parte do aconselhamento bíblico é feito com pessoas saudáveis e o problema é realmente espiritual apenas, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos corpo e alma. Uhum. Então nós vamos cuidar do corpo e da alma. Uhum. Né? E um não crente pode fazer aconselhamento bíblico? Já dizia o Jay Adams, o que nós vamos fazer com os ímpios? Evangelizá-los. Tá. Então eu já recebi um monte de encaminhamento. Outro dia foi uma família. Muito legal foi esse tempo aí com essa família. Se bem que eles creem em Jesus e tal, eu acho que eles não são frequentes em igreja, assim, uma vida espiritual contínua. Mas eles têm lá uma crença no Senhor. E estava tendo um desarranjo na família lá, e aí conversei com a família toda. Então, inclusive tem até um livro muito bom que fala sobre isso, que é aquele do pacificador, as escolhas do pacificador na família. Tem as escolhas do pacificador e tem esse outro aí. Os dois livros foram escritos pelo Ken Sande. Esse Ken Sande aí, ele é um advogado e pastor. Ele tem um ministério nos Estados Unidos de fazer mediação de conflitos, usando a Bíblia. Olha. É muito legal isso. Conflito na empresa, quando é uma família, por exemplo, ou herdeiros que vão herdar muito dinheiro e gera conflito. Ou é uma família que está desestruturada. E aí ele, usando os princípios bíblicos, vai mediar esse conflito. Então, esse é o comum do aconselhamento. Agora, tem pessoas que nitidamente você está vendo que ela deve ter um problema orgânico. Então, ela vai ter que fazer uma avaliação disso. Uhum. Acho que esse é um ponto. Uhum. Tá ótimo. Gente, nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Se você gostou desse programa, eu tenho certeza que ele abençoou sua vida. Coloque isso em prática. Se você estiver enfrentando alguma dificuldade relacional, alguma questões de saúde mental, procure o conselheiro bíblico da sua igreja ou o seu pastor. Não vá direto aí por uma linha sem antes sondar aí o seu coração, caminhando com outra pessoa para te ajudar nisso. Doutor Aldo, muito obrigada novamente por o senhor estar aqui. Eu que agradeço, fico à disposição. É muito bom ter você toda semana aqui. Você pode rever esse programa, como acompanhar muitos outros dos nossos programas na nossa plataforma www.telmedia.com. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Te espero aqui na próxima terça às 10 da manhã. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com